Bom dia, meus amigos e irmãos de nosso canal, que nos acompanham em nossos estudos. Você que é membro da Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista, uma alegria, mais uma vez, fazermos esse estudo sobre oração. Agora, nessa nova série, vamos estar analisando as orações de homens de Deus, que tiveram essas suas orações registradas na Bíblia. E vamos começar estudando a oração de Neemias, esse servo do Senhor que teve 100% de aproveitamento em sua oração. Inclusive, esse é o título da mensagem, 100% de aproveitamento. Mas para você ter um entendimento correto e mais aprofundado do texto, muito importante você entender o momento histórico que Israel, o povo de Deus, vivia. Vejam só Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza. Neemias está se deparando, ou logo no versículo 2, de um grande desafio. De um desafio intransponível para o homem. Mas nós vamos ver como que um servo de Deus, com a ajuda do Deus do impossível, resolve, soluciona, cria alternativas para que a vontade de Deus seja feita e o Senhor seja glorificado. O momento histórico que Neemias vivia é a era pós-exílio. Só lembrando para você, no ano de 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém, incendiou o templo, tudo por causa dos pecados do povo de Israel, que abandonaram a aliança, deixaram os mandamentos, não cumpriram a palavra de Deus, traíram a Deus, cultuando outros deuses, e assim a disciplina veio. No ano de 538 a.C., a Babilônia caiu para a Pérsia, tendo Ciro, o rei, libertado os cativos de Israel e decretado a reconstrução do templo em Jerusalém. Agora, o 20º ano de Artaxerxes, o rei que sucedeu Ciro, alguns anos depois, era o ano de 444 a.C. O mês de Quisleve, o 9º mês do calendário judaico, encontra-se entre os meses de novembro e dezembro de nosso calendário. A data do decreto também nos fornece a data exata em que deveriam começar as 70 semanas de Daniel. Importante para a cronologia bíblica em escatologia. Neemias, em hebraico, significa o Deus que consola. Ele era copeiro do rei, um homem de confiança, o braço direito, o principal homem em posição estratégica, que o rei confiava, e era um hebreu. A fortaleza de Susã era a capital de inverno do Império Persa, e estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Veremos que Deus usa homens em posições estratégicas para abençoar o seu povo. Deus atende a oração feita segundo a sua vontade. É o que eu estou pregando nesta tarde. Como Neemias se comportou ao saber da terrível adversidade que estava vivendo o seu povo, Israel? Como Neemias orou diante da triste notícia que recebeu? Neste estudo, veremos como Neemias, um crente fiel a Deus, se comportou diante da tremenda tribulação que seus irmãos passavam. Antes, porém, meus amigos e irmãos, de nós
entrarmos na oração de Neemias, vamos ver a ação de Neemias. Como age um homem temente a Deus, fiel a Deus? Nós aprenderemos muitas lições aqui. Vejam só, Neemias 2, Neemias capítulo 1, de 2 a 4. Eu leio para vocês. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, em primeiro lugar eu quero apresentar para vocês a ação de Neemias. Neemias demonstrou o verdadeiro amor ao próximo quando perguntou por seus irmãos, pelo seu povo. Ele estava numa posição confortável, no palácio de inverno do rei, tinha todo o conforto, todo o luxo, tinha certa autoridade abaixo do rei, mas ele amava o próximo. Ele perguntou, ele se interessou, ele se importou com seus irmãos. Que ensino para a igreja do Senhor Jesus hoje. É assim, irmãos, que nós devemos nos comportar, como Neemias, se interessar, perguntar pelo povo de Deus, saber como nossos irmãos estão vivendo. Isso é ser crente. Mas observem que o texto que eu acabei de ler, Neemias não se interessou só pelo povo de Deus, mas ele também se interessou pela obra de Deus. Ele perguntou sobre Jerusalém. Porque na época, toda adoração, toda comunhão, toda atividade religiosa, diferente de hoje, estava relacionada com a cidade de Jerusalém e o templo. Quando Neemias pergunta por Jerusalém, ele estava se interessando pela obra de Deus. É outra lição que nós temos que aprender. O verdadeiro crente se importa com o avanço do reino de Deus no mundo, com implantações de igreja, com salvação de almas, que é o assunto do coração de Deus, em missões, fazer missões, em apoiar, em orar pelos missionários. Isso é se importar com a obra de Deus. E vejam que além de perguntar, não foi uma pergunta com o interesse de demonstrar algo que não é, uma falsa espiritualidade. Não, Neemias, porque ele ouviu as palavras. Oh, meus irmãos, que princípio de comunicação temos aqui. Que princípio de amor vemos em Neemias, ouvindo. Temos que ouvir mais. Temos que nos interessar mais pelo próximo e pela obra de Deus. E Neemias ouviu, ele parou, ele deu atenção àqueles homens, apesar da alta posição que tinha. Precisamos ouvir mais, ouça mais para saber mais e poder ser usado mais por Deus. E aí, Neemias teve uma reação emocional. Nada de errado com isso. Ele chorou, ele lamentou, ele se entristeceu. Não é isso ser igreja? Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Essa foi a atitude emocional de Neemias. Mas ele ficou assim só por alguns dias. Ele agiu. Ele buscou quem poderia auxiliá-lo. Ele teve não só uma reação emocional, mas ele foi à luta, ele teve também uma reação espiritual. Ele jejuou e ele orou. Em nossos dias em que o povo não se importa com o lado espiritual,
como vemos a necessidade do jejum e da oração, né? Mas se já é tão difícil alguns orarem, eu destaco a importância do jejum aqui. Lembra-se que Jesus disse? Na nossa vida cristã, temos lutas contra as forças do mal. E Jesus deixou bem claro que algumas castas só saem com jejum e oração. Aprenda essa lição de Neemias. Antes de entrarmos no assunto oração, como Neemias orou, aprenda que é necessário uma ação. Se importar, amar com o próximo, amar a obra de Deus, foi isso que Neemias fez. E nos deixou de lição. Mas, além da ação de Neemias, veremos também a adoração de Neemias, já entrando na oração que ele fez. Vejam aqui os versículos 5 e a primeira parte do versículo 6, que eu leio para vocês. E disse: Ah, Senhor, tá vendo? Neemias começando a orar. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Na oração de Neemias, nós vemos em primeiro lugar a sua adoração. Ele adorou a Deus. Ele disse a Deus quem ele era, quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz e vai fazer. Neemias adorou a Deus pelo que ele era. Ele colocou aqui 5 atributos de Deus. Deus dos céus. Irmãos e amigos, hoje nós temos mais informações sobre os céus, sobre o universo, a grandeza imensa do mundo que Deus fez. As galáxias. Não dá para medir. Agora imagina o quão imenso é esse Deus que criou os céus. O nosso Deus é grande. Ele está acima de tudo e de todos. Neemias vai buscar a ajuda do rei, você vai ver isso. Mas ele entende que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Ele é o Deus dos céus. Ele adora a Deus também, citando a grandeza de Deus. Sabe, meus irmãos, talvez você precisa de algum recurso. Talvez você precisa de algum bem, algum dinheiro para fazer a obra de Deus. Eu quero falar para você que Deus, o nosso Deus é grande. Ele tem todos os recursos suficientes. Nós mesmo, Igreja Batista em Bonfim Paulista, estamos à beira de uma construção, já realizamos o alicerce da nossa igreja. Eu quero animar você, encorajar você e dizer que o nosso Deus é grande. Ele tem todos os recursos que precisamos para fazer aquele prédio onde vamos nos reunir, onde vamos sair do aluguel. Deus pode, Ele tem, Ele vai nos ajudar, porque queremos muito mais que construir um prédio, queremos adorar a Deus, queremos ver o reino dele expandido, queremos deixar naquela cidade, Bonfim Paulista, uma sede, um local de reunião, onde a palavra de Deus vai ser exposta, almas salvas, vidas transformadas. Nosso Deus é Deus grande, mas Ele é fiel. O nosso Deus guarda a sua aliança, Ele cumpre as suas promessas. Você tem entesourado promessas de Deus na sua vida? Oh, meus amados, eu tenho muitas. Salmo 9, versículos 9 e 10, aprendemos que Deus é o alto refúgio para o contrito, que Deus não desampara aquele que o busca.
Que promessa maravilhosa. Jesus Cristo nos deixou a sua paz. Certa vez, aconselhando uma família, o mal tinha tirado a paz daquela família. E então eu pude invocar aquela promessa. Senhor, Jesus, Deus eterno, o Senhor prometeu a sua paz para os teus filhos. E Deus honrou, concedeu a paz para aquela família. São promessas, irmãos, que Deus faz e Ele cumpre. Entesoure promessas na sua vida. Ele guarda aliança. Ele guarda. Ele é Deus fiel e Ele é benigno. Deus quer fazer o bem para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Ele é benigno em essência, ele não pode fazer o mal. Portanto, confie na vontade de Deus para a sua vida. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Ore na vontade de Deus, porque Deus é benigno. Agora, importante aqui nós vermos também que Neemias declara que Deus é terrível. Sabe o que significa isso? Deus é justo. Ele não poupa os inimigos. Misericordioso, sim. Mas chega um momento de Deus fazer justiça. Deus é justo, sempre justo. E se você sofre perseguição, sofre injustiça, confie no Deus de justiça. Ele vai te abençoar no momento certo. Neemias se apresenta aqui a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, como um servo. Irmãos, Neemias era um homem da corte, era um nobre. Mas ele não era arrogante. O homem de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, tem a humildade de saber que é um servo. E é assim que Neemias se apresenta e nos ensina a orar com persistência. Neemias orou dia e noite. Vemos isso no exemplo do Senhor Jesus, que é Deus eterno. Mas ele nos dá exemplo de oração, dia, noite, madrugadas. Jesus teve uma vida de oração. E é assim que nós devemos ter. Agora, irmãos, veja também que Neemias não é egoísta. Ele ora pelos filhos de Israel. Precisamos aprender isso também, a interceder, a orar pelo povo de Deus, a orarmos uns pelos outros. Passamos por guerras, batalhas, provações. E a igreja do Senhor Jesus intercede não egoisticamente, mas um pelo outro. Sabe, irmãos, além da ação de Neemias e da adoração de Neemias, eu quero mostrar para você, em terceiro lugar, a confissão de Neemias. Vejam só o versículo 6, a segunda parte. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmãos, parte importante de uma oração é o seu momento de confissão com Deus. Você necessita ser humilde. Você precisa entender que não é perfeito. Você não pode se considerar forte, um gigante espiritual. Ninguém. Estamos em crescimento. Estamos sendo transformados. E o que Deus tem para nós é nada menos que termos a estatura espiritual de Jesus Cristo, a maturidade dele e quão longe eu estou. Por isso eu preciso fazer confissão de pecados em todas as minhas orações, porque eu sou falho. A justiça de Deus exige um padrão de perfeição e eu não sou perfeito. Vou ser na glória, mas ainda não. Estou em crescimento, por isso eu faço confissão. Sabe, irmãos, você quer ter vitória contra o pecado? Então reconheça a sua fraqueza. Busque ajuda em Deus. Se o seu problema, o seu pecado é falta de perdão, algo muito difícil e é um pecado,
Não esconda nada de Deus. Fale para Deus: Senhor, tal pessoa me fez muito mal, me prejudicou, me humilhou, quis me destruir, e eu estou com raiva, eu estou com ódio, mas a tua palavra manda eu perdoar e eu não tenho conseguido. Oh Deus, me ajuda, sou teu filho, confesso o meu pecado e peço ajuda, me ajude a perdoar. E ore pelo bem da pessoa, pelo sucesso dela, e Deus vai te dar vitória. Neemias fez confissão. Ele fez confissão pelo povo de Deus. Lição aqui aprendermos, orarmos para Deus perdoar a igreja, irmãos. Mas Neemias não ficou apontando para os outros, tirando o cisco que estava no olho dos irmãos. Não só isso. Ele entendeu que o povo de Deus peca, mas ele se incluiu entre o povo de Deus. E ele diz que eu e a casa de meu pai temos pecado. Está entendendo o ensino aqui de Neemias? Como é importante fazer confissão de nossos pecados, a humildade. Então, a oração de Neemias teve um momento de adoração, teve um momento de confissão, mas em último lugar, agora, só em último, isso é importante, nós vamos destacar a petição de Neemias. Eu leio para você Neemias 1, de 8 a 11. Olha só. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias nos traz uma importante lição aqui, usando a palavra de Deus em sua oração. Sabe, eu faço muitas vezes isso, meus irmãos. Sabe quando eu oro por Deus salvar almas, por uma pessoa específica? Eu uso a palavra de Deus. Porque você não precisa orar para Deus salvar uma pessoa se for da vontade dele. Isso não. Porque em 1 Timóteo 2,4 já está declarado que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, nas minhas orações, eu sempre tenho falado: Deus, salve o senhor Domingos, Deus, salve o senhor José, salve essa ou aquela pessoa, salve o William, salve a esposa dele, a filha, e vários. Pai, é a tua vontade que eles sejam salvos. Não está lá em 1 Timóteo? Está lá. Então, o que Neemias faz aqui é lembrar, mas Deus não precisa ser lembrado, mas ele faz isso, é nosso exemplo, inspirado por Deus. E eu tenho essa prática também. Às vezes eu falo: Pai, o Senhor prometeu a abençoar, a galardoar aqueles que te buscam. Hebreus 11:6. Eu estou aqui, Pai, te buscando. Tá vendo? É isso que Deus ensina aqui, com essa oração de Neemias. Ele está usando a palavra de Deus, de Moisés, falando para Deus. E ele lembra a Deus que o povo de Israel são teus servos. Irmãos, quantas vezes eu falo para Deus: Pai, aqui eu estou, teu filho. Não porque eu mereço, não porque por causa das minhas obras, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ele me colocou na tua família, meu Pai. Atende a minha oração, favoreça o irmão fulano, favoreça o irmão
que está em dificuldade, a irmã. Eu sou teu filho, me escute. O autor de Hebreus nos ensina a chegarmos diante do trono de Deus com ousadia. É isso que Neemias faz aqui. Ele intercede em favor de outros. Ele não tem um pedido egoísta. E o que Neemias quer destacar aqui é que esses que estão orando desejam temer a Deus. Como isso é importante, temer a Deus é se importar com a palavra dele, é dar atenção, é ouvir, é obedecer o que Deus fala. Temer a Deus não é só ter medo, é sim ter reverência, respeito, mas é muito mais do que isso, é obedecer a palavra de Deus. E aí então ele pede, Senhor, Deus, faze prosperar hoje teu servo. Essa prosperidade que Neemias quer aqui não é financeira, não. Não é recursos para ele, não é nada disso. A prosperidade que ele quer aqui é ser bem-sucedido diante do rei, para que o rei o ajude, forneça os recursos necessários para a construção do muro de Jerusalém, para fazer a obra de Deus. Está entendendo? A prosperidade espiritual que Neemias quer ser abençoado aqui, recursos materiais, para que a obra de Deus seja feita. E Deus vai lhe dar prosperidade, vai atender à vontade de Neemias. Para terminar, Neemias se coloca como servo, mas o rei da Pérsia, Artaxerxes, como homem. Ele fala assim, olha, dá-lhe graça perante este homem. Irmãos, eu não sei o tamanho do seu problema, mas Neemias coloca Artaxerxes como um simples homem, criatura de Deus que era, porque nós temos um Deus criador. Não pense no seu problema, fixe os seus olhos no infinito Deus que você tem. Homens são simples homens. A resposta definitiva, soberana, sempre é no nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E olha que Artaxerxes era o imperador do mundo na época, mas Neemias sabe que o Deus dele é incomparavelmente maior que um rei. Irmãos, eu concluo nesse momento. Nós vimos a ação de Neemias. Precisamos agir de acordo com a vontade de Deus. Amar o próximo, amar a Deus, fazendo a obra de Deus, como Neemias. Precisamos, irmãos e amigos, se importar com pessoas. Esse é o principal ensino do Senhor Jesus Cristo. É isso que aprendemos com a ação de Neemias. Nós vimos a adoração de Neemias. Precisamos adorar a Deus reconhecendo quem Ele é. Não vá logo para a petição, não. Adore a Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, nada acontece fora da sua vontade. Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele faz justiça, é um Deus terrível e grande. Recursos não é o problema para Deus. Confie no Deus, no Senhor Jesus Cristo, o Deus que venceu a morte. Nós vimos a confissão de Neemias. Meus irmãos, precisamos ser humildes, reconhecer os nossos pecados, começar com o joelho no chão e confessar os nossos pecados diante de Deus. E só por último, Neemias fez a sua petição, mas foi uma petição em favor do povo de Deus. Foi uma petição não egoísta, mas foi uma petição segundo a vontade de Deus. Que possamos praticar isso que Neemias fez, demonstrando amor a Deus e ao próximo sempre. Essa foi a oração de Neemias, os ensinos que eu queria trazer para vocês nesta tarde. Eu quero pedir para que a palavra de Deus se expanda, para que nossa igreja possa crescer, alcançar outras vidas, que você deixe aí
no canal, se inscreva no canal, deixe o joinha aí, porque nós queremos alcançar muitas vidas e Jesus também quer. Queremos que a palavra de Deus se expanda. Não deixe de encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Pode ser a palavra de Deus que alguém está precisando. E Deus vai usar você, vai usar este vídeo, essa exposição da palavra de Deus, para abençoar outros. Que Deus abençoe. O Deus grande, o Deus de Neemias, que acabamos de ver. Que Deus nos ajude a seguirmos o exemplo deste servo. Deus os abençoe grandemente.